se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. Para quem não está familiarizado com os jargões, os conceitos bíblicos, terceiro céu é o que nós chamamos de eternidade. Kairos, a presença de Deus. Essa é uma compreensão judaica, quando o primeiro céu é esse céu das nuvens, da atmosfera terrestre. O segundo céu é um plano já espiritual, porém, que está em todo o universo, que nós chamamos de universo, as galáxias e tudo que há aí para cima, que os nossos olhos não conseguem contemplar, os judeus chamavam de segundo céu. E aí tem então a eternidade, a habitação do Senhor, onde Deus se encontra. E lá também chamamos céu, porque Jesus disse que a nossa oração é: Pai nosso que está nos céus. Então ele está nos céus. Por que céu no plural? Porque ele é onipresente, ele está no terceiro, mas ele também está no segundo e ele também está no primeiro, porque ele está nos céus, ele é onipresente, ele está na atmosfera terrestre, ele está controlando e governando todas as galáxias e está no seu trono de glória lá na eternidade. Pai nosso que estais nos céus. Bonito isso, né? Essa é a compreensão do judeu, por isso eles mencionam céus no plural. Por isso Gênesis 1:1 é: no princípio criou Deus os céus, o céu e a terra. Como é que está escrito lá? Lê lá, confere comigo. Gênesis 1:1. Et ha-samaim et ha-ares. Ha-samaim, se termina com in, em hebraico, é plural. Confere aí. Gênesis 1:1. Como é que está lá? Criou Deus no plural. Fui até ver, será que no português não traduziram certo? Porque a Sofia falou para a gente aqui um tempo atrás, lembra? Esse versículo no original, Bereshit bara Elohim et ha-samaim et ha-ares. No princípio criou Deus os céus e a terra. É no plural mesmo, porque essa é a compreensão hebraica, essa é a compreensão judaica, e toda a Bíblia foi escrita nesta compreensão. Então, o Paulo está dizendo que ele conhece um cara que foi no terceiro céu, ou seja, ainda em vida, foi levado para ter um bate-papo com o Senhor lá no terceiro. Entenderam, né? Quem entendeu diz amém? Amém. Verso 3. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E aí ele usa aqui a expressão paraíso para denotar a eternidade, a habitação do Senhor. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, o que esse homem ouviu lá da parte de Deus, lá na presença de Deus, ele não poderia nem falar, porque as pessoas não iriam compreender. Verso 5. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, se eu ficar me achando, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me de ficar me achando, eu não quero ficar me achando, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Portanto, essa primeira parte aqui, o apóstolo Paulo está dizendo para os coríntios: olha, eu poderia tirar onda com vocês, porque na igreja de Corinto não tem ninguém que tenha mais experiência com Deus do que eu. Não tem ninguém que tenha mais maturidade em Deus do que eu. Não tem ninguém que é mais usado por Deus do que eu. E o que ele está questionando aqui é sobre o seu apostolado, porque a igreja de Corinto era uma igreja complicada.
Ela tinha todos os dons, mas também tinha todos os problemas. E o povo de Corinto era um povo que gostava de panela. E de panela com tampa. E eles até brigavam. Eu sou de Paulo. Ou seja, eu prefiro o apóstolo Paulo. Aí tinha gente que dizia, eu sou de Apolo. Aí eu prefiro o Apolo, porque o Apolo prega melhor do que o Paulo, porque o Apolo é mais eloquente, ele é mais inteligente, ele é mais isso, mais aquilo, o Paulo é meio diferente e tal. E aí tinha gente que falava, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Jesus, e nananã, e a igreja é de Jesus, e está todo mundo errado, e aí aquela brigaiada danada, e um monte de facções, a Bíblia usa a palavra facções, olha para você ver, que tinha na igreja. Um monte de panela, com tampa, e um grupo daqui, o grupo dali, o grupo amarelo, vermelho, azul, cor de abóbora, e ninguém se misturava, e era uma confusão só. E aí o povo resolveu questionar o apóstolo Paulo. Mas quem disse que você é apóstolo? Mas você andou com Jesus? Mas você estava lá quando Jesus fez aqueles milagres? Então você não pode ser apóstolo, e não sei o quê, e não sei o que lá, e não, e começaram a questionar ele. O que eu acho muito curioso é que quase 2000 anos se passaram e esse tipo de atitude continua acontecendo. E geralmente segue o mesmo padrão. Qual é o padrão do apóstolo Paulo? Aqueles que menos contribuíam eram os que mais reclamavam. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque ele chega a dizer... E aí, quando ele entra nessa parte da carta dizendo, olha, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, ele deixa bem claro o seguinte, eu não quero me gloriar na frente de vocês, eu não quero precisar falar para vocês quem sou eu, para que vocês me respeitem. Eu não quero chegar nesse ponto, porque eu sei que isso é errado, mas vocês não estão me dando outra opção. É como se ele estivesse dizendo isso. E aí, num ato de grande humildade, ele diz, eu conheço um homem. E tudo dá a entender, e todos os eruditos, hermeneutas, exegetas, a turma que estuda a Bíblia com força e profundidade, todos eles concordam que quem viveu essa experiência aqui foi o próprio apóstolo Paulo. Então, como justificar que ele não fala, eu fui ao terceiro céu? Ele diz que foi um homem. E aí a ideia é exatamente do primeiro versículo, para poder não ficar se achando. Ele poderia dizer, eu fui lá, eu vi como é que é lá, fui e voltei e estou aqui. E eu podia me gloriar disso diante de vocês, mas reconhecendo a minha fraqueza, como ele diz um pouco mais abaixo, reconhecendo que eu não posso ter soberba, reconhecendo que eu não posso ter vanglória, reconhecendo que eu não posso confiar na minha própria força, então ele sai de cena e coloca uma terceira pessoa. Um homem foi ao terceiro céu. E aí, a partir do verso 7 ele diz, para que não me ensoberbecesse, para que ele, o apóstolo Paulo, não ficasse soberbo com a grandeza das revelações, percebe que agora ele dá uma escorregada, ele começa falando que foi um homem, aí agora ele diz, para que eu não ficasse soberbo com as revelações, vai Paulo, mas que revelações? Você não disse que foi um outro homem que foi? Ele dá indícios de que esse outro homem é ele mesmo. Ele viveu essa experiência. Então por que ele está falando que é um outro homem? Por causa do primeiro versículo, daquela frase. Eu não quero ficar me gloriando diante de vocês. Eu não quero ficar tirando onda que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, que Deus me mostrou isso, me mostrou aquilo, que Deus me usa dessa, daquela maneira, para poder ganhar o respeito de vocês. Vocês deveriam me respeitar pelo simples motivo de eu ter plantado essa igreja aí. Quem começou a igreja em Corinto foi eu, na minha primeira viagem missionária. E hoje vocês estão aí, um igrejão grandão, um monte de gente se reunindo, um monte de casa aí em Corinto, uma brigaiada danada, as notícias chegam no meu ouvido, eu estou tendo que escrever para vocês consertar essas coisas que está tudo errado. Mas eu não queria que vocês me respeitassem pelas minhas experiências, queria que vocês me respeitassem
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que eu fosse enviado a vocês para edificar a vida de vocês como igreja. Todas essas frases que eu falei estão na primeira e no início da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Pois bem, e aí ele diz: para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne. Ou seja, aquele elemento que ele diz que é um mensageiro de Satanás, está escrito aí, espinho na carne, vírgula, mensageiro de Satanás, vírgula, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer, aí aqui é um evangelho meio sadomasoquista do Paulo. Ele diz: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que me torno forte. Sentir prazer quando dá tudo errado. Consegue atingir esse nível de maturidade cristã? Essa é a proposta de Paulo aos Coríntios. Essa é a proposta de Jesus para nós. Ter prazer quando dá errado. Se alegrar nas dificuldades. Celebrar nas adversidades. Regozijar nas desgraças, nas injúrias, na fraqueza, perseguição e angústia. Paulo quer que te dá prazer as pessoas se converterem? Nem tanto. Paulo quer que te dá prazer a igreja crescendo? Nem tanto. Paulo quer que te dá prazer? O que me dá prazer são as perseguições. Quando eu chego numa cidade e começo a falar de Jesus, e eles começam a inventar calúnia de mim, começam a se encontrar nas esquinas para me pegar com pedrada, começam a se organizar nas sinagogas para me matar à noite, e aí eu tenho que fugir de madrugada, eu tenho que descer no muro, dentro de um cesto, amarrado por uma corda, e sair fugindo de madrugada, eu tenho que suportar pedradas, e uma vez ele foi dado até como morto, tanta pedrada que ele levou, que ele ficou lá, e o povo falou: agora morreu. Aí pararam de dar pedrada e foram embora. Os irmãos da igreja chegaram lá, fizeram uma roda em volta dele, oraram, ele voltou. Sabemos se ele morreu e ressuscitou, se ele realmente estava desmaiado e tal, porque foi muita pedrada. Aí ele fala: é isso que me dá prazer. Que evangelho é esse, gente? Que evangelho é esse que dá prazer nas coisas erradas? Quanto mais crítica, mais prazer. Quanto mais dificuldade, mais prazer. Quanto mais dá errado, mais prazer. Me parece que esse é o evangelho de Paulo. Um evangelho que olha para as circunstâncias e diz: eu não mereço nada, a graça de Deus me basta. Não precisa nada dar certo, não precisa nada acontecer, não precisa nada melhorar. A graça, só de saber que o favor de Deus, que eu não mereço, está sobre mim, já fico satisfeito. Esse é o nível de maturidade que o Senhor requer de nós. Uma maturidade que o apóstolo Paulo atingiu num determinado momento da vida dele. Por isso devemos ser movidos pela graça
que nos basta. Porque se a graça, e simplesmente a graça, nos bastar, a gente não precisa de mais nada. Ah, faltou a saúde, a graça me basta. Faltou o dinheiro, a graça me basta. Faltou o tempo, não deu tempo de resolver, a graça me basta. Aconteceu o acidente, a graça me basta. Aconteceu a tragédia, a graça me basta. Ou seja, não importa o que aconteça do lado de fora, eu tenho um espinho, eu tenho um negócio que futuca a minha consciência e diz: você não merece, você não merece, você não merece. E aí quando eu peço para Deus tirar aquilo, Ele fala: não vou tirar. Isso no caso de Paulo, não vou tirar, porque é esse espinho que te faz lembrar que a minha graça te basta. Percebe? Sabe o fusível? Quem não sabe o que é fusível, levanta a mão. Todo mundo sabe? Eu vou pedir para vir aqui explicar o que é então. Quem sabe explicar o que é fusível? Fusível. Ah, eu sei o que é aquele negócio que tem no poste. Também. Ah, eu sei que é aquele negócio que tem no carro, lá naquela caixinha. Também. Ah, aquele negócio que tem lá no quadro de eletricidade. Também. É tudo isso. O que é fusível, gente? Fusível. Fusível. Quando eu era criança, eu ouvia meu avô falar: queimou o fusível. Só que ele falava meio mineiro, meio italiano, né? Queimou o fusível. Eu entendia fuzil, queimou o fuzil. E eu cresci querendo saber onde que era o fuzil do carro, que sempre queimava. E ele tinha uma variante que queimava fusível direto. O fusível do farol. Ele falava também outra coisa engraçada, o giglê da lenta. Entupiu o giglê da lenta. O que é giglê da lenta? Aí cresci querendo saber o que era o fuzil do carro e o giglê da lenta. Depois cresci e descobri. Ainda bem que hoje é tudo injeção eletrônica, louvado seja Deus. Mas aí, e também colou o platinado. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Colou o platinado, giglê da lenta, fusível, quem está entendendo? Estamos ficando velho, hein? Essa molecada aí nunca vai saber o que é colar um platinado. Tirar o carvãozinho e lixar e botar de novo e pum! Fusca Brasília, variante, eita ferro! Pois bem, o que é um fusível, gente? Fusível é um dispositivo de proteção de equipamentos elétricos e eletrônicos. Como que o fusível funciona? Ele é uma ligação intermediária. Eu não sou da elétrica, eu não sou de exatas, é a explicação conforme o meu entendimento, tá bom? Para você entender também. Vamos lá. Existe a fonte de energia. Tomada lá, que vem lá do poste lá. A fonte de energia, está vindo. E aí eu tenho um equipamento eletrônico aqui. Um exemplo, essa caixa. Aí eu quero ligar essa caixa. Aí eu ligo essa caixa aqui na tomada. A energia vem pelo fio. Lá dentro da caixa tem um sistema lá, com as plaquinhas e tudo que faz ela funcionar. E lá a corrente elétrica passa por essa pecinha chamada fusível, que é o quê? Uma peça que tem a ponta de cá e a ponta de lá. A energia está vindo aqui, vai passar pelo fusível e vai para lá. Entenda comigo que dentro do fusível tem um fiozinho por onde passa a corrente. Imagine que o meu lenço aqui é o fiozinho que está passando aqui dentro do fusível. Esse fio, ele é frágil. Por quê? Se der um aumento de tensão do lado de cá, para passar para lá, a placa eletrônica, o equipamento eletrônico, a caixa de som, o microfone, a televisão, a geladeira, tudo que é equipamento elétrico e eletrônico tem fusível. Por quê? Se der um aumento de tensão, um aumento de carga, a carga passa pelo fusível e alimenta lá o equipamento. Enquanto a tensão estiver normal, vai passando por ali, pelo fiozinho, vai embora, está passando ali, está dando contato. Se der um aumento, para não queimar o equipamento,
para não estragar a caixa, para não estragar a TV, para não estragar, seja lá o equipamento que for, esse fiozinho se rompe. Pá! Queimou o fusível. Por quê? Porque aí ele corta a corrente e não queima o equipamento. Aí o fusível custa R$1, R$2, R$5, R$10, muito mais barato do que o equipamento inteiro. Aí você vai, substitui o fusível, volta a normalizar a tensão e está resolvido. Quem entendeu diz amém. Então agora pega a visão. O espinho na carne é um fusível que Deus colocou na nossa alma, para não deixar a gente queimar, torrar, na nossa soberba. Não, eu consigo, deixa comigo. Rapaz. Não, eu sei, eu posso, eu faço. Rapaz. Não, mas eu... Aí a gente vai se achando, e vai, inflando, vira um balão. Aí começa até a voar. Aí Deus pega o espinho. A pessoa se acha tanto que ela vira um balão. Aí Jesus vai lá e... um espinho. Porque se continuar enchendo, vai pocar, não vai? Então, para não pocar, Jesus... só um furinho, que não poca, mas não deixa pocar. Aí só esvazia. Aí começa de novo. Aí Jesus... São situações que acontecem conosco para baixar a nossa bola, para baixar a nossa crista, para nos fazer lembrar, você não é essas Coca-Cola toda não. Você até é uma bolacha, mas não é a última do pacote. Para que você não exploda, eu coloquei um fusível em você, um espinho na sua carne, uma fraqueza sua, que te lembra um tempo inteiro, você é só humano, você é um pecador, você não merece. Então como é que a gente consegue fazer as coisas para Deus, com Deus e para a glória de Deus? Quando somos movidos pela graça que nos basta. Quando a gente tem a consciência de que não merece nada, isso nos move e isso nos satisfaz. E aí a gente fica com o nariz mais abaixado, aí a gente fica com a crista mais abaixada, a gente fica com a bola mais murcha, porque o espinho está ali sempre nos lembrando que se encher demais, pode explodir. Quem entendeu diz amém. Vocês estão muito quietos hoje, hein? Preocupado. Só porque o seu João está aí? Então vamos lá. Espinho na carne. Isso é uma polêmica que dura desde que a carta foi escrita. Desde que essa carta chegou em Corinto, teve gente que disse, esse espinho na carne aí é uma doença que Paulo tem no corpo dele. Aí tem gente que diz, era uma cegueira, um olho dele estava perdendo a visão, e ele diz que esse era o espinho na carne. Não, era um problema de estômago que ele tinha, aí começa aquelas elucubrações e conjecturas e conversa. Pode ser? Pode, não sei, é uma possibilidade. Aí tem uma turma que diz assim, não, o espinho na carne é uma pessoa endemoniada, que lá em Corinto sempre se levantava para perseguir o Paulo. Como ele diz aí, é um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro no grego é ágelos. É a mesma palavra que pode ser traduzida, na verdade transliterada, por anjo. Anjo de Satanás. Aí tem gente que leu assim, então é um demônio. Para me esbofetear, para ficar atazanando a vida dele, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor e E ele pediu ao Senhor para que o afastasse de mim. Então tem gente que leu isso aqui, é um anjo, um mensageiro de Satanás, é um demônio. E para me esbofetear, fica atazanando minha vida.
mas um demônio não age assim espiritualmente sozinho, então pode ser que era um espírito maligno atentando a vida de Paulo, ou pode ser que ele usava uma pessoa para atentar a vida de Paulo. Então, por esse lado, tem gente que diz, era um endemoniado que sempre ficava atazanando Paulo. E ele falou, Senhor, tira esse espinho, afasta de mim. Aí Deus falou, não, você vai aturar ele para você largar de ser besta. Ou é o próprio demônio através de uma tentação na vida dele. O tempo inteiro no Paulo ali, ó, vai, não tem problema não, vai para pegar, vai para fazer, vai, não dá nada não, vai, se der é pouca coisa, vai. Sabe essa vozinha? Então, tem gente que diz que esse era o mensageiro de Satanás. É o capetinha que atentava a vida do Paulo. O que é? Uma doença física, uma pessoa endemoniada ou uma tentação? Nunca vamos saber. Ele não disse. E se ele não disse, como é que a gente vai dizer? São apenas possibilidades. Aí eu vejo gente, e o curioso, cara, é que o texto está falando exatamente disso. Não podemos nos gloriar, porque isso faz a gente, lembra do fusível, lembra do espinho. Poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O texto está exaltando a fraqueza e abaixando a soberba. Aí tem gente que se usa desse texto, olha a contradição. Olha a contradição. Tem gente que se usa desse texto e diz assim, quando eu chegar lá no céu, no terceiro, eu vou chamar o apóstolo Paulo e vou ter uma conversa com ele. Por que é que ele deixou isso sem explicação? O texto que fala de não ser soberbo faz o cara ter uma atitude soberba, porque ele fica, quando eu chegar no céu, eu vou chamar o Paulo e vou questionar ele, por que você escreveu daquele jeito? Você não podia explicar melhor, não? É mole? Quando eu chegar no céu, vou tirar satisfação com o apóstolo Paulo. Por que ele escreveu? Está ficando doido, rapaz? Quando eu chegar no céu, Manu, só de eu estar lá, eu não quero nem saber de Paulo, nem de espinho, nem de nada não, meu irmão. Você é doido? Eu já estou lá. Eu vou ficar preocupado que por que o Paulo escreveu esse espinho e não explicou? Eu estou nem aí, quero nem saber de Paulo, eu quero aqui, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, louvado seja Deus, e por toda a eternidade cantar, louvar, adorar, e comer, e beber as bodas do Cordeiro, a igreja se casando com o Cristo, e tendo um relacionamento eterno. Eu vou ficar ligando para carta, isso aqui já nem existe mais, nós estamos lá, meu irmão. Que mané, vou questionar o Moisés, por que ele escreveu daquele jeito? Cuidado, hein? Olha o espinho, hein? Tem cuidado com o espinho, hein? Não, porque quando eu encontrar fulano, eu vou tirar a satisfação, porque eu não podia ter feito isso comigo. Você cuidado com o espinho. Porque eu não admito, porque eu não concordo, porque eu não... Porque... Você cuidado com o espinho. Olha lá que Jesus fura sua bola, hein? Olha lá que Jesus queima seu disjuntor, hein? Ele dá uma carga maior lá, ó. Foi o fusível para o espaço. Aí tem que ir lá na loja comprar um outro fusível. Ou seja, você vai ter que viver aquela adversidade para quando ela terminar você falar, me perdoa, Senhor, foi mal. Quem está entendendo diz amém. Porque tem hora que a gente se acha muito, né? Não, eu sei, eu faço, eu dou conta, eu resolvo, deixa comigo, eu vou dar uns telefonemas aqui, tudo vai se resolver.
Aí faz, fala, chama o fulano, chama o Beltrano, liga para o ciclano, pede o Beltrano, pede o fulano, liga para lá, é governador, é deputado, é todo mundo, e nada se resolve. Ao espinho. Aí aquele que não conhece ninguém, que não tem contato de ninguém, que não estudou, que não tem dinheiro, que não tem nada, que não sabe nem falar direito, ele bota o joelhinho no chão e fala: ô Senhor, não mereço nada não, mas se for da tua vontade, me abençoa. Aí o fulano passa na frente. É aquela menina bonitona, famosinha, cheio de seguidores, cheio de likes, cheio de blá, e ela é a top das top, e quando ela chega, toda igreja tem uma famosinha, né? Se você não sabe quem é, pode ser que seja você, não sei. E aí, ela é bonita, cabelo liso, natural, ela tem o olho top, o cílio dela é top, natural, ela tem a pele que é um pêssego, não precisa nem de maquiagem, de nada. As meninas ficam 2 horas no reboco lá, só no Photoshop da vida real, e ela não faz nada, ela levanta e faz assim, e vem. E chega aqui, os meninos tudo... E aí ela fica, porque eu posso escolher, e eu não estou inventando não, estou falando aqui um fato real, história verídica. E ela se acha, eu posso escolher, porque todos querem, então eu posso escolher. E aí ela escolhe demais, o tempo vai passando, e aquelazinha, tadinha, que estava lá, quietinha no cantinho, que não era famosinha, que não tinha muitos likes, que ninguém nem olhava para ela, ela botou o joelhinho no chão e falou: ô Senhor, me abençoa com um marido segundo a tua vontade, me abençoa com um homem que vai abençoar a minha vida, que vai servir ao Senhor junto comigo, para a gente ter uma família abençoada. Aí o Senhor olhou e falou: me agradei. E aí os tempos passam, e lá na frente, aquela que ninguém dava nada, que não era nada, que ninguém nada, está casada, tem uns filhos, tem uma família feliz, se diverte, não é rica, não é milionária, não é famosa, mas é feliz. E a famosa está batendo cabeça, já está no 7º relacionamento, e não consegue ser feliz com nada e com ninguém, porque Jesus está só furando a bola dela, que ela se acha demais. Quem entendeu diz amém. É aquele cara que se acha, que é um inteligentão, sabe? Ele tem todas as respostas. Sabe esse cara que tem todas as respostas? É esse. Puxou um assunto lá, é futebol. Ele, não, porque futebol, eu entendo, porque eu estava lá no Maracanã, porque eu fui na Copa do Mundo, porque eu tenho contato com os jogadores, com os técnicos, com os cartolas, aí o assunto é carro, ele sabe tudo de carro, e ele teve todos os carros, e ele, aí o assunto é sonorização, ele entende tudo de sonorização, ele sabe tudo. Um prejuízo, só para ele ficar esperto. Sabe o que é que significa pré-juízo? Isso mesmo, pré é antes, meu querido. Pré-juízo. A mão de Deus está assim, Se Deus fizer assim, é o juízo, é a mão pesada de Deus em cima da vida de alguém. Nada pode segurar a mão de Deus. Terrível coisa é cair nela. Então, o juízo de Deus está na direção dele, porque ele é soberbo. E Deus resiste aos soberbos. Então a mão de Deus já está assim, Aí só o ventinho da mão de Deus, porque Deus já está fazendo assim, o ventinho da mão de Deus chega na vida dele. Só o ventinho dá uma rasteira nele. E a vida dele vira de perna para o ar. Ele tem um pré-juízo.
Só para ele falar: eita, eita, eu não estou mais no controle, eita, perdi o dinheiro, eita, perdi as coisas, ei, perdi a mulher, ei, perdi os amigos, ei, perdi tudo. É só o ventinho, meu irmão. É o pré-juízo. Se você não abrir os olhos e não baixar essa bola, esse fusível não queimar, o juízo chegará. Porque quem não acorda com prejuízo, acorda com juízo. Pum! Abre o olho, está lá em cima. Eita, era tudo verdade. Ei, para lá. Não, mas eu fui bom. Não, mas eu estudei. Não, mas eu ajudei os outros com dinheiro. Eu fiz... Ei, não te conheço. Apartai-vos de mim. Para lá, maldito. Acabou. Palavras de Jesus. Juízo. Por isso o Espírito Santo foi derramado. Por isso o Espírito Santo veio até nós, para nos convencer do pecado, do nosso erro, da justiça de Deus e do juízo que todos um dia hão de enfrentar. Qual é a única maneira de enfrentar o juízo de Deus e sair ileso? Pela graça. Pela graça. Fé em Cristo e arrependimento pessoal. O arrependimento resolve o problema do pecado. E aí, o Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Quando nós cremos, a justiça de Deus começa a ser feita. Quando nós nos arrependemos, o problema do pecado começa a ser resolvido. E quando nós aceitamos a graça de Deus pela fé em Cristo Jesus, nós nos livramos do juízo divino. Só tem esse jeito. Segundo este livro, só tem esse caminho. Não adianta buscar atalhos, porque com Deus não se dá jeitinho. Ou a gente soluciona do jeito dele, ou vai ficar sem solução. Portanto, o texto me diz que nós somos movidos pela graça e que essa graça nos basta. Quando a graça nos basta, em primeiro lugar, não há espaço para vanglória. O que é vanglória? É a glória vã. O que é vã? É em vão, não adianta nada. Então, quando uma pessoa, ela acha que a glória está nela, isso é vanglória, porque toda glória que não é direcionada a Deus, é em vão. Por isso que é vanglória. Então, quando nós somos movidos pela graça, e essa graça nos basta, não há espaço para vanglória. Por quê? Porque a gente sabe que não merece nada, e a gente sabe que tudo acontece conosco por causa da vontade soberana de Deus. Então Ele deve ser louvado, Ele deve ser engrandecido, Ele deve ser glorificado. Ele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele. Como disse o apóstolo, não vou me gloriar com vocês, eu vou contar uma história minha, mas como não há espaço para vanglória no meu coração, porque eu sou movido pela graça, e a graça me basta, eu vou falar até que foi um outro homem, não vou nem falar que foi eu, para que eu não me ensoberbeça. Então, do verso 1 até o verso 6, mostra que não há espaço para vanglória. Quem é movido pela graça, e a graça basta, não precisa ter vanglória. A glória é toda de Deus. E estamos resolvidos. Do verso 7 até o verso 9, diz que ele não ia se vangloriar para que ele não se ensoberbecesse. E que Deus colocou nele um dispositivo, o que eu chamei de maneira metafórica e ilustrada nesta noite, de fusível. Deus colocou nele um espinho. Não sei se é uma doença, não sei se é um endemoniado ou se era o próprio demônio que até azanava a vida dele. Eu sei que alguma coisa estava sempre assoviando na consciência dele, dizendo: não fica soberbo não, hein? Não fica se achando não, hein? Ó.
Uma vez o pastor pregou, e ele disse assim: nossa, hoje eu preguei demais, demais. Preguei muito, eu sou muito bom. E aí ele desceu e foi despedir do pessoal na porta do templo. Aí um adolescente chegou para ele e falou: ô pastor, sua mensagem hoje foi igual uma espada. Aí ele: estou falando? Por que uma espada, meu filho? Chata e longa. Aí ele: entendeu ou não? Quem entendeu diz amém. Não dá para ser movido pela graça e ter vanglória. Não dá para ser movido pela graça e ter soberba. Se eu digo que sou movido pela graça, eu sou movido pelo favor que eu não mereço. Então, se eu não mereço, não há espaço para eu ficar me achando. É tudo por causa dele. Glória a ele. Sempre a ele. Ah, mas ele usou a sua vida. Louvado seja ele, porque ele podia ter escolhido qualquer um e ele me escolheu. Olha só como que ele é bondoso. Quem entendeu? Não há espaço para vanglória, não há espaço para soberba, e não há espaço para força humana. Quando nós somos movidos pela graça e a graça nos basta, nós não confiamos na força do nosso braço. Ah, mas eu vou fazer justiça, mas eu vou botar na justiça, mas eu vou... Você tem direito, senão os advogados vão morrer de fome, tadinho. Estou falando disso não. Agora, existem muitas situações nas nossas vidas que a gente acha que pode resolver pela força do braço e não consegue. Uma enfermidade que chega de repente e vence a força do braço. É um acidente que acontece, e se é acidente, ninguém previu. E a força do braço não consegue resistir. É uma catástrofe que acontece. É um vento que sopra, é uma chuva que cai, é um relâmpago. Pum! E toda a nossa força é queimada, esturricada. Por isso disse o profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Geralmente a gente interpreta esse versículo errado. Geralmente quando alguém nos decepciona, a gente fala: aí, tá vendo? Maldito é o homem que confia no homem. Como se o Jeremias estivesse dizendo: não confie nas outras pessoas, elas vão te decepcionar. Não é isso que o Jeremias está falando, não. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando é: maldito o homem que confia no homem e faz da sua força o seu braço. Maldito aquele que confia em si mesmo. Por isso que o último versículo que nós lemos diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu me torno forte. Portanto, não há espaço. Quando eu sou movido pela graça, e a graça me basta, não há espaço para vanglória, não há espaço para soberba, e não há espaço para o meu braço, há espaço para o meu joelho, e com o joelho no chão, eu clamo ao Senhor, e é o braço do Senhor que se estende para me ajudar. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos filipenses: eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso estar preso, eu posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. É um outro versículo que a gente entende errado. Uma vez, eu trabalhava num posto de gasolina, há alguns anos atrás, era verão, mês de janeiro, e o posto ficava na beira da praia. E aí as pessoas vinham da praia para usar os serviços do posto e comprar os produtos, a conveniência, para lavar o carro, para abastecer.
E eles estavam na praia, então a grande maioria estava de roupas de banho. E os transeuntes do verão naquele posto geralmente estavam com roupas de banho. E aí, foi nessa ocasião que um rapaz veio num carro rebaixado, com as luzes assim coloridas e tal, e parou o carro na bomba e jogou a chave assim, ó, bota 50 conto aí para mim. E aí eu peguei a chave assim, quase caiu no chão, e ele foi andando lá para a conveniência, só de sunga e bem assim, ó. Sabe as pessoas que andam, não se escandaliza não, é só uma ilustração. Sabe as pessoas que andam abanando peido? É assim, ó. Eu não sei para que o cara tem tanta ginga. Rapaz, onde é que você vai? Você é dançarino? Você é filho do James Brown? Você é o quê, rapaz? Para com isso, anda direito, meu. Aí vai ele lá na conveniência. Aí compra lá uns negócios e volta. Já terminou aí. Aí ele pegou o dinheiro e fez assim, ó. Jogou em cima do capô do carro. Pegou a chave, entrou. E eu li nas costas dele assim, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu não aguentei. Eu estava profissional. O cliente sempre tem razão. Mas quando eu vi Filipenses 4,13 nas costas de um cara daquele, eu falei, não, isso é uma blasfêmia. Isso é uma heresia, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu posso perder meu emprego, mas não vou deixar passar batido não. Aí eu cheguei e falei, e aí meu brother, beleza? Aí ele se tocou que eu era uma pessoa, porque até então ele estava me tratando como um cachorro, entendeu? Aí ele olhou assim, ele, beleza, brother, qual foi? Aí eu falei, você me desculpa eu falar aí, mas eu notei que você tem uma tatuagem aí nas costas. Ele, pode crer, fiz lá no fulano de tal, sei que tá. Aí começou a falar do estúdio, da tatuagem, do preço. Eu falei, não quero saber nada disso. Aí ele falou, estava, entendeu? Você entendeu, né? Quase pocando. E aí eu perguntei assim, rapaz, me tira uma dúvida aqui. Essa frase aí, você tirou de onde para tatuar aí? Aí ele falou, meu compadre, da Bíblia, né? Fé em Deus. Aí eu falei, e você sabe onde que está essa frase na Bíblia? Aí ele, aí meu compadre, sei não, brother. Por quê? Você sabe? Eu falei, sei sim. Está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Ele, pode crer. Aí eu falei, então, cara, você não me perguntou nada, mas deixa eu te dar um toque na moral. Essa frase não significa o que você está querendo dizer nas suas costas aí não. Beleza? Só para você saber. Aí ele, já estava saindo com o carro, ele parou e deu ré e voltou. É o que você falou aí, brother? Eu falei, não, porque você tatuou interpretando a frase diferente do que o que ela quer dizer na Bíblia. Como assim? Tudo posso naquele que me fortalece, irmão. É lá, ó, lá em cima lá, ó, me fortalece, estamos aí juntão, fortão, e verãozão na praia, me fortalece, tá ligado? Eu falei, então, mas não é isso que a Bíblia quis dizer, meu querido. O que o apóstolo Paulo disse no versículo 11 e 12, que antecede o 13, eu posso estar preso, eu posso passar fome, eu posso passar dificuldade, eu posso ser perseguido, eu posso enfrentar as adversidades, todos os problemas, todos os prejuízos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entendeu, brother? Quando você diz tudo posso naquele que me fortalece, e você tem coragem de tatuar isso nas suas costas, você está dizendo que está fortificado por Deus para enfrentar todos os problemas da sua vida. Aí ele olhou assim e falou, caraca, brother, vou até fazer outra parada por cima. Falei, mas é isso que está lá em Filipenses 4,13, cara. Aí ele botou o braço na porta assim, ó. Sabe quando o cara está inflado? Que está quase, entendeu? Que o fusível dele não está funcionando direito? Aí ele bota o braço assim, ele aperta o braço assim para parecer que é mais forte. Você já viu gente que faz isso? Assim, ó, o braço tem um diâmetro aqui, ó. Se ele apertar aqui, ó, não parece que é maior? Você acredita que tem homem que cruza o braço,
apertando aqui, só para parecer que ele é mais forte. Ó. O espinho teleguiado de Jesus já está assim, ó. Aí ele botou o bração na porta e falou assim: valeu aí, meu brother. E cantou pneu. Fez um fumaceiro, jogou a fumaça em cima de mim, do outro frentista que estava do lado. Deu um susto em todo mundo. Que é esse carro rebaixado, turbinado? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Você sabe qual é essa espécie. Aquela fumaceira, aquela, sabe? Ai, o sangue subiu assim. Eu até virei as costas e fui saindo assim, aquela fumaçona subindo, e ele com o braço assim, ó. E cantando pneu, e ele virou o volante e saiu na pista, veio uma caminhonete, plau! Jantou ele com polenta. Blá! Ele errado, tomou-lhe um prejuízo. Aí saiu de dentro do carro, brigou com o cara desceu da caminhonete, arrancou aqui e fez pá! Polícia Federal. Você está ficando doido, meu filho? Cantando pneu dentro do posto de gasolina, um crime, artigo tal, não sei o que, tal, código de trânsito, saiu numa via sem sinalização, não sei o que, artigo tal, 5 crimes ele cometeu no trânsito, só na besteira que ele fez. E o cara, só 1 minuto, 190, viatura aqui é o tenente fulano de tal, não sei o que lá, armou aquele cerco, chegou um monte de viatura. Aí ele... Era 10h30 da noite. Isso foi de tarde, sol quente, você entendeu, né? 10h30 da noite eu acabei de fechar o caixa, estou saindo, peguei meu golzinho quadradinho, de boa, e embiquei do lado dele assim, ele estava murcho do lado da viatura, já tinha assinado um monte de coisa, já estava todo lenhado, já tinham levado o carro dele porque estava sem documento, e já tinha perdido a carteira, e já estava todo lenhado, ia pagar uma multa de não sei quanto, ia responder criminalmente por tudo aquilo. E aí ele estava assim, encostado na viatura, assim, mamuxo. Aí eu saí com o meu golzinho de boa, e valeu aí, brother. E fui embora. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Não adianta citar versículo, não adianta tatuar versículo, não adianta frequentar culto, não adianta saber as palavras do livro. Ou a gente coloca isso em prática, ou a gente vai viver tomando prejuízos. E os espinhos de Deus, porque o apóstolo Paulo entendeu que o espinho era um mensageiro de Satanás. E realmente era. Mas é igual Jó. Porque todos nós temos um espinho. Todos nós temos um negócio que perturba a gente. Todos nós temos um negócio que mostra o quão fraco a gente é. E esse, meus irmãos, é exatamente o propósito de Deus. Quando Jó foi atingido pelos prejuízos que Satanás trouxe à vida dele, Satanás achou que era ele que estava fazendo. Não, eu vou destruir todas as fazendas e os bichos dele, vou matar tudo. Caiu fogo do céu, relâmpago, uma chuva de relâmpagos e botou fogo em tudo, perdeu tudo numa hora só. Todos os funcionários morreram. Todos os filhos, 10, 7 filhas e 3 filhos, morreram. Cara, numa hora, num momento, num abrir e piscar de olho, ele perdeu toda a riqueza, toda a família, e com isso perdeu os amigos e perdeu a esposa,
que a mulher virou para ele e falou: amaldiçoa o teu Deus e morre logo, miséria. E os amigos dele falaram: você é um pecador miserável, arrepende logo do seu pecado para Deus mudar a sua sorte. Você pecou, você fez alguma besteira. E ele: eu não fiz não, pai. É Deus que está no comando, é Deus que está fazendo tudo. Eu creio no meu Redentor, eu sei que Ele vive, e por fim Ele se levantará a meu favor. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Eu nasci pelado, banguelo e careca. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a compreensão que faltou ao Paulo. Ele viu o mensageiro de Satanás, mas faltou ele ver o que estava por trás daquilo. Porque da mesma forma que Satanás fez tudo aquilo com a vida de Jó, achando que estava prejudicando Jó, no final das contas, Jó diz assim, eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora eu vejo Deus. Eu tenho um relacionamento com Ele. E eu ganhei o que eu tinha de volta em dobro. Sabe, meu querido, Satanás às vezes manda uns mensageiros para atazanar a vida da gente. Ele acha que está prejudicando a gente, mas ele está sendo instrumento nas mãos de Deus, para ser o fusível que a gente precisa, o espinho que a gente precisa, para que a gente não fique se vangloriando, ensoberbecendo e confiando na força do nosso próprio braço. Olhe de hoje em diante para tudo aquilo que te aflige, para tudo aquilo que te incomoda, para tudo aquilo que mostra sua fraqueza. Não olhe para isso com um olhar humano, olhe para isso com um olhar da graça divina, e você perceberá que Deus está usando isso para moldar o seu caráter e, por fim, para abençoar você. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que Ele nos abençoe e continue nos movendo por esta graça maravilhosa que nos basta. Amém.